Estamos numa fase em que o Brasil inteiro só ouve falar de uma coisa: vamos controlar os gastos, não é? Mas não pense que isso aí é assunto só para os economistas, para os políticos, mas muito pelo contrário. O tema tem que ser discutido em casa também. E como é que você ensina seus filhos a lidarem com o dinheiro? Será que a mesada pode contribuir para que eles saibam controlar as contas na vida adulta? Estamos aqui com a pedagoga Larissa Fonseca, que vai nos ajudar com este assunto, e também com a Mariene e a Carol, que têm histórias bem diferentes para contar. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Quem aqui recebia mesada, quem não recebia? Eu recebia. Eu não recebia. Ok. Vamos saber aí as consequências dessas decisões dos pais, né? Então, começando com você, Carol, qual foi a consequência de você não ter recebido mesada? Bom, meus pais, eles não tiveram condições de ter o que eles têm hoje. Então, não pelos pais deles e nem por eles mesmos. Então, eles sempre falaram pra mim: Carol, tudo que a gente puder te dar, a gente vai te dar. Porque eu não tive condições. Então, sempre foi assim: você fez alguma coisa em casa, você ajudou aqui, você pode ganhar isso, entendeu? Então, sempre foram trocas e meio de favor, assim, entendeu? As recompensas, né? Por cumprir as tarefas. E isso funciona, Larissa? Os pais usarem de incentivos assim para os filhos fazerem certas tarefas? O incentivo financeiro sim, mas é um pouco diferente da mesada ou dessa questão da educação financeira. Então pode ser um outro combinado, um combinado diferente. Mas a criança tem que fazer as tarefas de casa, as tarefas da escola, ou cumprir ali com os combinados, não só para receber, porque é importante para a vida dela aprender aquilo. No seu caso, Carol, você já tinha uma consciência muito clara, assim, bom, se eu fizer isso eu vou ganhar aquilo, aquilo era bem claro para você, já desde bem jovem? Sim, isso em casa sempre foi assim, só que assim, é o que eu sempre falei, né? Mesmo se eu não fizer até o final, aniversário, Natal, eu vou ganhar, entendeu? Então não tinha aquilo, nossa, se eu não fizer eu tenho certeza que eles não vão me dar, entendeu? E hoje, você tem que idade hoje? 19. E você acha que a falta de ter aprendido a administrar o seu próprio dinheiro, desde bem jovem, ainda criança, afetou alguma coisa na sua capacidade de fazer isso hoje, atualmente? Sim, com certeza. Até agora eu viajei agora, né? Eu fiquei 6 meses fora e lá era só eu, tipo, não tinha meus pais. Então era ou você tem o dinheiro aqui, que eu mando pra você mensalmente, ou não sei o que você vai fazer. Então foi muito difícil pra mim, muito mesmo. Eu fiquei 6 meses em Madrid e 2 em Lisboa. E esses 2 meses em Lisboa eu tive que voltar por questão disso. Eu não sabia controlar o meu dinheiro. Foi o que meu pai me disse. Meu pai falou: Carol, não tem como eu te mandar mais que isso. Então volta. Larissa, eu estou aqui pensando. Será que, no caso da Carol, por ela ter sempre, na infância, sido recompensada, né? Quando você fazia alguma coisa boa, você ganhava alguma coisinha. Hoje, ela, por exemplo, quando estuda muito ou quando ela trabalha muito, ela pensa assim: eu mereço ganhar alguma coisa. E ela vai lá, ela não entende que, na verdade, existe um limite. E ela falta aquela diferença entre eu mereço, eu quero, eu posso, né? Ficou esse vazio ali. É por isso que a gente evita dar essa recompensa, porque fica muito relacionado. Eu vou fazer isso só para eu ganhar. A mesada, ela é um modo de você apresentar, introduzir a criança nesse universo financeiro aí, na função social do dinheiro, que existem gastos, que você tem que fazer alguma coisa para você ganhar, que às vezes você vai ter gastos inesperados, que você tem que poupar para atingir algum objetivo. Mas então você está dizendo que os pais não devem ou nunca fazer com que o filho trabalhe para merecer aquela mesada, é isso? Para merecer não, mas pode eventualmente, tem casos de que, poxa, queria complementar, preciso ganhar alguma coisa a mais para comprar o álbum de figurinha, alguma coisa. O pai pode sugerir: vem trabalhar comigo algum dia, você vai ser recompensado, vamos montar uma barraquinha de suco para você vender. Então a criança pode ser remunerada por algumas coisas que ela faz, mas sendo que, desde que o foco seja esse, né? Então não precisa não fazer alguma coisa, ela pode ganhar algum dinheiro extra de outras coisas, é um modo inclusive de você ensinar o filho, outros modos de você ganhar. Mas vamos falar então aqui com a Mariene. Você recebeu mesada desde que idade? Dos 11 anos, 12 anos, mais ou menos.
E como foi o início disso? Seus pais falaram com você, ó, a partir de agora? Como foi o início? Eu acho que eles perceberam a minha necessidade de querer comprar alguma coisinha a mais. Então era pro lanchinho da escola e tal. Então foi assim que começou a mesada todo mês. E isso te ajuda, você sabe, lidar com o dinheiro de uma forma mais, assim, econômica? Sim, com certeza. Porque o meu pai, ele era bem regrado em relação a isso. Então, assim, você vai ter tanto. Então, você controla. Porque se acabar, não tem mais. Só o mês que vem, ou próxima quinzena. Às vezes ele dava por quinzena. Quando ele dava por quinzena, era legal. A gente sabia, não, mas daqui a 15 dias vai ter de novo. Mas quando não acontecia, a gente controlava esse dinheiro e eu, pelo menos, né? Porque eu tenho irmã. Minha irmã não controlava o dinheiro dela. Tá vendo? Né? Não. Varia. Não Varia controlava. muito, né? Não controlava, gastava tipo, eu vou comprar um lanche mais caro hoje e não pensava que tinha mais 15 dias na frente. E eu não, eu sempre fui mais controlada em relação a Mas isso. os seus pais mantinham a regra com ela, mesmo ela gastando Sim, tudo antes do mantinha. tempo? É. Bom, ela pode ter aprendido também que não era para gastar. Ela aprendeu? Não, acho que não. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa também, né? Porque há pessoas que não têm essa consciência muito grande sobre o valor das coisas. E outras que são mais conscientes, por exemplo. Eu não tive mesada. E nós tivemos um pouquinho de problema ali, porque ele era muito econômico, mas demais. Eu sabia o preço e o custo Demais de tudo. mesmo. Tipo assim, não pode gastar com nada. E ele é aquela pessoa que vai usar aquela camisa por 20 anos, até ela desaparecer. Aí quando ela desaparece, ele compra outra. E eu, por nunca ter tido essa mesada e tal, então meus pais sempre compravam para mim. Se precisava, minha mãe comprava, né? Mas não era assim, comprar toda hora. Ela dava quando precisava. Então eu sempre fui essa pessoa. Eu tenho dinheiro, posso comprar? Vou comprar. Não assim. Eu quero, não tenho dinheiro, vou comprar mesmo assim. Não. Eu tenho dinheiro, posso comprar? Vou comprar, né? E o Renato assim, tem dinheiro? Pode comprar? Pode. Vai comprar? Não. É uma questão de gênero também, viu? O homem tem essa personalidade também, né? Porque não precisava, né? Meu pai, ele ensinou isso. Você precisa? Então, tudo bem. Toma e vai lá e compra. Você não precisa, pra que você quer? Olha, mas às vezes a gente pode gastar com alguma coisa que a gente não precisa e a gente quer. Faz parte também desse controle financeiro, dessa consciência financeira. Não, você precisa Você pode jantar fora e assim, não, precisar, a gente não precisa, mas a gente vai, a gente tem gasto com coisas que a gente quer, por isso que a gente trabalha também e temos, né, um retorno, um conforto. Então não é não gastar, mas é essa consciência que é sempre falada, de não gastar mais do que tem. Tem muita gente que fica confortável em estar endividado, isso não é bacana, né? Você fica sempre com essa pressão. Então ter essa noção, essa consciência, esse controle financeiro é importante, sim. Então, Larissa, os pais que estão nos assistindo agora que dizem assim, olha, eu gostaria de tentar, experimentar, passar a dar uma mesada para o meu filho. Primeiro é ter essa consciência de que a mesada não vai ser uma recompensa. Estipular o valor da mesada de acordo com os gastos que se tem na família e fazer essa semanada ou quinzenal, porque um mês para uma criança de 7, 8 anos é muito tempo no começo para ela ter esse controle. E não pode assim, dei o dinheiro e esqueci. Ao longo do mês, ao longo dos dias, ao longo do período que for passando e sempre conversar. Então a criança pediu alguma coisa, vai usar a sua mesada. E se a gente usar a sua mesada para dar um presente para a mamãe, acabou a sua mesada, tem que esperar até a próxima vez para receber. E trabalhando as questões financeiras da casa, vai fazer compra no supermercado, mostra para a criança, aponta, faz uma lista, separa algumas coisinhas que ela pode adquirir para ela ir tendo o manuseio e a consciência. E não ir lá depois no cofrinho do filho e tirar, né? Quando... Repita. Você pode até pedir, né? Se acabou o meu, dá um empréstimo, te pago com juros. Quem sabe a criança poupou, ela pode ajudar o pai, que vai receber com juros depois. Bom, vamos ver agora o depoimento do João, que também era meio atrapalhado com dinheiro. Olha só. João, você recebeu mesada quando você era criança? Nunca. E como você fazia quando você queria comprar alguma coisa fora do básico? Pedia. Pai, mãe, tio, tia, avô, vó. Sempre assim. Eu senti dificuldade e às vezes ainda sinto em poder administrar o meu dinheiro. Por eu trabalhar para empresas da família, minha mãe acabava administrando o meu dinheiro. Então o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha, um exemplo, se eu ganhasse R$500, eu ganhava R$500 na época,
e era R$500 que eu tinha para gastar. Mas se eu fosse numa loja e comprasse um tênis de 1.000, era 2 meses sem salário. Então quando eu cheguei, quando o tempo foi passando, eu fui trabalhando e comecei a administrar o meu dinheiro, eu tive uma grande dificuldade quando eu encontrei o cartão de crédito. Você era consumista? Muito, 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 muito. Sapato, roupa. Na minha cabeça, não sei explicar o que passava pela minha cabeça, mas eu comprava. Chegava no final do mês, a fatura estourava, o que eu ganhava não dava para cobrir, e aí tinha que pedir o pai e a mãe de novo. Hoje eu tenho uma startup paralela à minha faculdade, trabalho, modelo fotográfico, essas coisas. Então hoje eu vivo disso. Eu ainda recebo o auxílio dos meus pais, por conta da faculdade, tá, gente? Não é mesada. Hoje eu tenho um cartão, então se eu ver uma coisa, gostar, às vezes eu não peço, eu vou lá e compro. Mas se for uma coisa de um valor relativamente alto, aí eu já ligo para poder negociar, porque o que eu ganho é mais pro meu luxo. Existem muitas maneiras de se ensinar os filhos a lidar com dinheiro e mesada é só uma delas. Para os pais que se interessam por esse instrumento de educação, o ideal é por volta dos 6 anos. Esse é um momento que, por razões que falam do desenvolvimento da criança, ela se torna muito interessada em organizar as coisas, ela se torna muito atenta para aprender, para se organizar. Eu cheguei à conclusão que existe uma equação que funciona bastante bem, pelo menos para as crianças até 10 anos, que é R$1 por idade por semana. Essa é uma equação que funciona bem, porque é uma fase ainda na vida em que eles não têm muita coisa o que comprar, então não é preciso que seja muito dinheiro. Aliás, a ideia da semanada é justamente que a criança vá se habituando a criar uma ideia de planejamento, de maneira que ela possa, inclusive, cometendo pequenos erros com quantias muito pequenininhas. É isso que vai ajudar que no futuro ela não cometa grandes erros com quantias bastante significativas. Há estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que crianças que são levadas a se organizar em relação ao dinheiro têm um desempenho escolar muito melhor. São crianças muito menos propensas ao uso de drogas ou ao sexo inseguro. E é claro, é fácil a gente compreender isso justamente porque foram crianças e mais tarde adolescentes que foram compreendendo, em primeiro lugar, a responsabilidade das escolhas que eles fazem. Muito interessante essa ligação, né, entre a criança aprender o controle do dinheiro e mais tarde na vida aprender também a se controlar diante de outras situações como o sexo, as situações de demora, né, de esperar as coisas acontecerem no devido tempo. Bom, Larissa, você sugeriu aqui uma maneira diferente, curiosa e até divertida das crianças aprenderem a usar o dinheiro. Esse jogo aqui, como é que funciona? Esse é o jogo da mesada, né? A gente sabe que brincar, o lúdico, é uma linguagem muito fácil da gente alcançar as crianças. Então esse é um jogo da mesada que tem aqui um mês separado aí cada dia da semana e algumas tarefas, algumas recompensas. Tem o dia que a criança vai receber a mesada, aqui foi estipulado no dia 31, então tem que esperar até lá. E ao longo do mês algumas sugestões de coisas, de acontecimentos que podem ter. Então a gente coloca aí, levou os cachorros dos amigos para passear, ganhou um extra, que nem o Otávio Mesquita citou no vídeo, aqui, que ele engraxava, isso. Então como ganhar o dinheirinho extra, lanchonete com os amigos, então resolveu passear, foi gastar ali. Quer dizer, uma maneira visual e bem fácil e divertida das crianças aprenderem um tema que nem sempre é tão fácil para elas captarem abstratamente. Bom, eu queria agora a sua opinião, Larissa, com este método aí que este pai adotou, que fez muito sucesso nas redes sociais. Agora não sabemos se causou polêmica real também. funciona. Vamos ver. Vamos lá. A ideia surgiu de um pai que queria que os filhos andassem na linha para garantir a mesada. Vitor Yamada é juiz do trabalho em Rondônia. É casado há 10 anos e pai de Júlia, de 8 anos, e de Vitor, de 6. Ele começou a dar mesada para os filhos a pedido da menina, que queria comprar suas próprias coisas. O pai concordou, mas resolveu aproveitar a situação para estimular algumas regras, detalhadas em uma tabela ao alcance das crianças. Tudo funciona à base de descontos. Veja só, se as notas forem baixas, tiver mau comportamento, há deduções. Se desobedecer o pai ou a mãe, o filho pode perder até R$3 do valor antes estipulado.
Para Vitor, a ideia é uma forma de complementar a educação. O que você acha, Maria? A questão dessa recompensa é que a gente volta na questão da recompensa pelas obrigações, a recompensa financeira. E entra de novo também no que aquela outra especialista falou. A criança ela não vai fazer o que ela tem que fazer ou cumprir o que ela tem que cumprir porque vai gerar o bem-estar para a família, o bem-estar dela ou porque é a obrigação dela. Ela vai começar a procurar sistemas de burlar só para ela receber o que ela tem. Então essa é a crítica que os especialistas fizeram ou fazem a esse tipo de planilha. É separado da mesada. A mesada é o dinheiro que a criança vai administrar. A recompensa pelo que ela fez, aí é outra coisa, diferente. O que vocês acharam disso, Carol e Mariane? A ideia dele ali, de R$1 para cada coisa. Eu acho que é exagerado. Até porque amanhã ou depois vai acontecer como ela, que tipo, ela vai fazer as coisas e vai esperar. Nossa, que linda! Não, mas é verdade. Eu acho que se eu tivesse tido mesada, tudo certinho, hoje eu conseguiria administrar meu dinheiro. Entendeu? Eu não sofreria tanto. E se os filhos resolvem ganhar dinheiro de outro jeito, aí que o pai dançou mesmo. Não preciso mais da sua mesada, não faço mais nada. Esse é o problema. Ou então fica frustrado, né? Porque acaba tudo, né? E nunca tem nada. Então acaba, na verdade, a mesada cobrindo todos os erros que ele comete, né? Não, e pela lista que ele apresentou ali, só para administrar aquilo, ele não vai fazer mais nada na vida, ficar vigiando a vida dos filhos toda hora. Bom, por outro lado, claro, não colocar limites para os filhos pode estimular o consumo precoce nas crianças. Um problema sério e bem corriqueiro atualmente. A Mônica é mãe do Rafael. Todos os meses, ela desembolsa no mínimo R$500 para fazer as vontades do garoto. Quando ele quer muito aquele artigo, aí ele fica no meu pé, né? Às vezes eu falo, vamos esperar, a gente está indo para os Estados Unidos, ou alguém está indo, traz de lá, fica mais barato. Ele, não, mas eu quero, porque aqui é diferente, porque aqui é melhor. E aí, acaba ganhando? E aí, às vezes, acaba ganhando. Eu acho que, diante de tanta publicidade, diante de tanto apelo, a dificuldade que os pais têm de lidar com essa questão consumo é pior do que se não tivesse tanto apelo comercial. Então, eu acho que acaba sendo uma culpa concorrente. Mas acho também que tem aí uma culpa, ou digamos até uma falha dos pais, e que acabam querendo compensar as crianças de alguma maneira, ou porque trabalham demais, então tem aquele momento com o filho e querem curtir aquele momento, então não querem ficar dizendo não, porque aí fica naquele momento tenso, então prefere que o momento passe tranquilo. E acho que isso é um problema. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente se policiar, porque eles têm que aprender a ouvir não, eles têm que entender quando pode e quando não pode, porque se a gente não dá os limites, quem vai dar é a vida depois. É uma das palavras mais importantes que os pais precisam falar para os filhos. Não. Pois é, e se os pais tivessem a consciência do quanto isso é importante, se a criança tem tudo o que ela quer, daqui a pouco ela não consegue perceber, ela não consegue ter alegria pelas coisas, pela conquista dela. Os pais acabam tentando agradar os filhos, eles acabam limitando a capacidade que ela vai ter depois de descobrir ou de sentir a alegria de uma conquista, a alegria de ganhar uma coisa que ela esperou. Bom, muito obrigado, Larissa, obrigado, Mariane. Obrigada. E Carol, não perca a esperança, essa é nova, ainda dá para aprender, tá vai bom? dar tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. Obrigado pela participação. Obrigada.